Olá, pessoal, tudo bem? Bom, até então a gente tinha visto a respeito de temperatura, que era o conceito, e as conversões entre algumas unidades de medida de temperatura, que no caso era Celsius, Kelvin e Fahrenheit, ok? A gente tem costume, como a gente está aqui no Brasil, a gente tem muito costume de utilizar a escala em graus Celsius. Então, quando eu vou medir minha temperatura ou a temperatura ambiente, eu sempre represento aquele número em graus Celsius, né? Então, isso é uma coisa cotidiana para nós. A necessidade de aprender as escalas de Kelvin e Fahrenheit está relacionada com a aplicabilidade em outros países. Por exemplo, em países de língua inglesa, a gente utiliza graus Fahrenheit. Em artigos científicos, a gente usa o Kelvin. Então, por isso que a gente tem que aprender essas três unidades de medida de temperatura. Aí, o que que acontece? Vamos supor, então, que eu tenho inicialmente um corpo com uma temperatura de 16 graus Celsius. E aí eu esquento esse corpo. Quando eu esquento e analiso a temperatura dele novamente, eu percebo que a sua temperatura passou a ser 20 graus Celsius. Ó, ele esquentou um pouco. Quanto que ele esquentou? Analisa comigo, ele foi de 16 para 20. Concorda comigo que ele esquentou 4 graus Celsius? Sim, né? Porque de 16 para 20, é como se eu tivesse pulado 4 casinhas. Então, esse 4 graus Celsius é exatamente a variação de temperatura. Todas as vezes que eu falo em variação de temperatura, significa que um corpo, ele mudou a sua temperatura de um valor para outro, e o quanto ele variou é a minha variação de temperatura. E aí, variação, a gente sempre utiliza na física a letra grega delta, esse triângulozinho aqui. E como é temperatura, a gente escreve delta teta, tá bom? Então, todas as vezes que você vê delta teta, significa variação de temperatura. E para calcular essa variação de temperatura, é essa subtração que eu fiz aqui mesmo. Nada mais é do que fazer temperatura final menos temperatura inicial, que é o que eu fiz aqui no exemplo. Eu peguei 20 e subtraí 16. 20 menos 16 deu 4, ok? Só que olha só, como eu falei para vocês, existe três unidades de medida de temperatura que a gente está aprendendo. E aí, para diferenciar uma unidade de medida de outra, para diferenciar a variação em Celsius da de Kelvin, por exemplo, em vez de usar delta teta, a gente utiliza delta C, delta K, delta F. O que que significa isso? Delta C é quando aquela variação foi em Celsius. Por exemplo, aqui ó, foi 4 graus Celsius. Então, se eu vou escrever isso aqui, eu vou escrever delta C é igual a 4 graus Celsius. Quando o valor estiver acompanhado de Kelvin, então é delta K. Quando for Fahrenheit, então delta F, ok? Então tá. Então, assim como as unidades de medida de temperatura, a gente tem três tipos de variação. E para poder converter uma variação em Celsius para Fahrenheit, ou uma variação de Fahrenheit para Kelvin, por exemplo, a gente utiliza essa relação que está marcada em verde para vocês. E como a gente utiliza elas, é exatamente igual à conversão de temperatura. Então, por exemplo, se eu vou converter uma variação de temperatura em Celsius para Fahrenheit, eu utilizo as duas relações. Delta C sobre 5 igual delta F sobre 9. E aí eu vou substituir aquele valor que foi dado. Por exemplo, ele me deu lá no exercício que delta C é 4 graus Celsius. E eu quero transformar para Fahrenheit, né? Então, aqui, ó,
nessa expressão, nessa relação, no lugar de ΔC, eu substituo por 4. Então, se a gente fosse resolver isso aqui, seria 4 sobre 5 igual ΔF, que é quem eu quero converter, sobre 9. E aí, tudo do mesmo esquema. Isso aqui é matemática. Aí você sempre olha, são denominadores diferentes, multiplica cruzado. Quando os denominadores são iguais, que nem aqui na conversão entre Celsius e Kelvin, a gente pode cortar esses denominadores, pode simplificar. E aí, se eu simplifico os dois lados da equação, eu obtenho que a variação em Celsius é idêntica à variação em Kelvin. Então, quando eu tenho uma variação em Celsius de 12 graus Celsius, eu sei quanto que é a variação em Kelvin sem fazer nenhum cálculo, porque os valores são os mesmos. Então, aqui seria 12 Kelvin, tá bom? Então, é basicamente isso, tá, gente? Não tem muito segredo, não. Vamos fazer um exercício para aplicar isso? E aí a gente vai conversando enquanto isso. Bom, eu trouxe um exercício para vocês que diz o seguinte: sempre leia o enunciado com calma, não tem necessidade de correr, tira os dados, tenta entender o que ele quer e o que você tem. Então vamos lá, ó. Um objeto, inicialmente a 16 graus Celsius, sofre um aquecimento passando para uma temperatura de 28 graus Celsius. Determine a variação de temperatura em Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Tá, então ele falou que inicialmente o objeto ele tinha uma temperatura de 16 graus Celsius. E ele sofreu um aquecimento e passou para a temperatura de 28 graus Celsius. Se inicialmente a temperatura era 16, então essa é a temperatura inicial. E se depois do aquecimento ele passou para 28, essa é a temperatura final. Aí o que ele quer com o exercício? As variações de temperatura. Ele quer em Celsius, em Fahrenheit e em Kelvin. Essas são as perguntas. Olha só, a variação de temperatura em Celsius não é necessário fazer muita conta. Não é necessário utilizar essa relação aqui em verde. Por quê? Porque variação de temperatura nada mais é do que a temperatura final menos a temperatura inicial. E a gente tem esses dois valores. Então, para eu definir essa variação, basta fazer 28 menos 16. Ok? E aí, como essa temperatura está em graus Celsius, então significa que eu tenho, na verdade, um delta C. Tá bom? Então, ok. Aí eu vou efetuar essa subtração. Deixa eu só pegar uma calculadora para a gente poder dar continuidade para ser mais rápido. Então, 28 menos 16 dá 12. Então, o valor é 12 graus Celsius, ok? Então, encontrei essa primeira pergunta. Aí ele pede para eu encontrar a variação em Fahrenheit e em Kelvin. Aí lembra de eu falar para vocês que se eu vou transformar de Celsius para Kelvin, eu vou utilizar a primeira e a segunda relação. Então, eu escrevo lá, o delta C sobre 5 igual delta K sobre 5. Como os denominadores são iguais, posso simplificar. Então, significa que o valor que eu tenho em Celsius, da variação em Celsius, é exatamente o valor em Kelvin. São valores idênticos. Isso somente para variação de temperatura, tá? Agora, uma temperatura, por exemplo, de 200 Kelvin é totalmente diferente da temperatura em Celsius, ok? Não são os mesmos valores, só no caso da variação. Então, se a minha variação de temperatura em Celsius é 12, logo eu sei que a minha variação em Kelvin
também é 12, só que no caso é 12 Kelvin, ok? Então, resolvemos. Terceiro, resolvemos esse. Agora a gente quer em Fahrenheit. Para encontrar em Fahrenheit, eu tenho que converter uma variação de medida em outra. E aí eu tenho duas opções. Ou eu transformo a variação de Celsius em Fahrenheit, ou então eu transformo de Kelvin para Fahrenheit. Eu vou fazer de Celsius para Fahrenheit. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a relação que tem Celsius e aquela que tem Fahrenheit, eu vou reescrever, ó. Delta C sobre 5 igual delta F sobre 9. Aí, como eu tenho o valor em Celsius, eu vou substituir no lugar de delta C. Ó, delta F sobre 9, ok? Denominadores são diferentes, não dá para simplificar, então eu devo multiplicar cruzado. Sempre começa multiplicando pela letra. Então, vai ficar 5 delta F igual 12 vezes 9, que no caso é 108. E aí, para eu determinar o valor... Não, aqui eu tenho que descer para baixo mesmo. Para eu determinar o valor de delta F, o 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar delta F é igual a 108 dividido por 5. 108 dividido por 5 é 21,6 graus Fahrenheit. E aí, então, conseguimos determinar as três coisas que o exercício estava pedindo para a gente, que é a variação em Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Ok? Então, não tem erro, esse conteúdo ele é bem parecido com o conteúdo passado, que é a questão de conversão de temperatura, né? Basta utilizar a relaçãozinha e o principal que você não pode esquecer é que variação de temperatura, ela é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, são duas coisas de bastante importância para você saber. Outra coisa é que, em vez de você usar o delta teta, você vai utilizar delta C, delta K ou delta F, dependendo do valor que você tem de variação de temperatura. Se for em Celsius, delta C. Se for em Fahrenheit, delta F. Ok? Então é isso. Espero que tenha ficado entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Ok? Beijo!